Existe uma sensação que talvez você já tenha experimentado mais de uma vez. Ela surge sem avisar, não faz barulho, não pode ser vista, mas, de alguma forma, você consegue senti-la. É como se algo dentro de você dissesse: a minha vida ainda vai mudar. Você não sabe quando, não sabe como, também não consegue explicar por que sente isso. Mas essa sensação continua voltando. Às vezes ela aparece enquanto você está caminhando sozinho. Às vezes surge durante uma noite silenciosa, quando o mundo parece desacelerar e você finalmente consegue ouvir os próprios pensamentos. E, por alguns instantes, você sente que existe alguma coisa esperando por você. Talvez você nunca tenha contado isso para ninguém, porque parece estranho dizer: eu sinto que alguma coisa vai acontecer. As pessoas costumam pedir provas. Elas perguntam o motivo, querem uma explicação lógica. Mas algumas sensações simplesmente não nascem da lógica. Elas nascem da forma como enxergamos a nossa própria história. Pense por um momento. Quantas vezes você olhou para a própria vida e teve a impressão de que ainda estava apenas no começo? Mesmo depois de tantos anos, mesmo depois de tantas dificuldades, ainda existe uma parte de você que acredita que o capítulo mais importante da sua história ainda não foi escrito. É curioso como essa sensação aparece. Ela não costuma surgir quando tudo está perfeito. Na verdade, muitas vezes ela aparece justamente nos momentos mais difíceis. Quando parece que nada está acontecendo. Quando a rotina se repete. Quando você começa a duvidar de si mesmo. É como se, em meio ao silêncio, existisse uma pequena esperança dizendo: continue. Talvez você já tenha tentado ignorar essa voz. Talvez tenha pensado que era apenas imaginação, ou uma maneira de escapar da realidade. Mas, mesmo depois de tanto tempo, ela continua aí. Por quê? Talvez porque todo ser humano precise acreditar que o amanhã pode ser diferente do hoje. A esperança faz parte da nossa natureza. Ela nos impulsiona a levantar depois de uma queda, a tentar outra vez, a continuar aprendendo, a imaginar um futuro melhor. Sem ela, a caminhada se torna muito mais pesada. Mas existe uma diferença entre desejar que a vida mude e sentir profundamente que você ainda tem muito para viver. Algumas pessoas carregam essa sensação durante anos. Elas olham para o próprio presente e pensam: isso ainda não representa quem eu posso me tornar. E essa frase merece atenção, porque ela não significa rejeitar a própria vida. Ela significa reconhecer que o ser humano está sempre em construção. Nenhuma árvore nasce gigante, nenhum rio começa largo. Toda grande transformação começa de forma quase invisível. Primeiro, muda a maneira como pensamos. Depois, mudam as escolhas. Então, pouco a pouco, muda a direção da nossa vida. Talvez seja por isso que você sente que algo está mudando. Não necessariamente porque o mundo ao seu redor já mudou, mas porque existe uma mudança acontecendo dentro de você. Talvez você esteja começando a fazer perguntas que antes nunca fazia. Talvez esteja aprendendo a dizer não para aquilo que não faz sentido. Talvez esteja percebendo que alguns sonhos antigos ainda continuam vivos. Ou talvez esteja descobrindo uma coragem que nem sabia que existia. Às vezes esperamos que a transformação chegue como um raio, rápida, visível, inesquecível. Mas a maioria das mudanças importantes acontece em silêncio, enquanto ninguém percebe, enquanto a rotina continua, enquanto parece que nada aconteceu. E, quando finalmente olhamos para trás, percebemos que já não somos a mesma pessoa. Talvez a mudança que você espera não seja um acontecimento. Talvez seja uma construção, uma conversa, uma decisão, um livro que muda sua forma de pensar. Uma oportunidade que aparece quando você já estava quase desistindo.
Ou simplesmente um dia em que você acorda e percebe que já não aceita viver da mesma maneira. A vida raramente muda de uma vez, mas ela muda todos os dias para quem continua caminhando. Por isso, não despreze os pequenos passos. Não ache que eles não têm valor. São justamente eles que, ao longo do tempo, constroem as maiores transformações. Talvez o sentimento que você carrega não seja uma previsão do futuro. Talvez seja um convite. Um convite para preparar hoje a pessoa que você deseja ser amanhã. Porque, quando a oportunidade chegar, ela encontrará alguém pronto para aproveitá-la. E talvez seja exatamente isso que a sua mente esteja tentando lembrar. Que o futuro não começa quando tudo muda. O futuro começa no instante em que você decide mudar a si mesmo. Então, da próxima vez que essa sensação voltar, não tenha medo dela. Pare por alguns segundos, respire, observe a sua caminhada. Pergunte a si mesmo: o que posso fazer hoje para me aproximar da vida que imagino? Porque a verdadeira transformação não acontece em um único dia. Ela acontece quando dias comuns são vividos com intenção. E talvez seja por isso que você sente que sua vida vai mudar. Não porque alguém escreveu o seu destino, mas porque, no fundo, você sabe que ainda existe espaço para crescer, aprender, construir e se transformar. E enquanto essa vontade continuar viva dentro de você, a sua história continuará sendo escrita. Talvez o próximo capítulo não esteja tão distante quanto você imagina.